Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olá, bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Nesse trimestre nós estamos estudando, na verdade, a doutrina do Espírito Santo. E hoje, nesta lição, nós vamos estudar sobre ser templo do Espírito Santo. E a lição de hoje está baseada em 1 Coríntios, capítulo 3. Incluiremos outros textos, mas esse é o texto principal da lição de hoje. O objetivo que o autor da nossa revista traz para nós é que nós precisamos compreender, como crentes em Jesus, convertidos a Jesus, que nós nos tornamos templo do Espírito Santo quando nos convertemos. Então nós vamos relembrar isso durante o estudo desta lição e também seremos desafiados a buscar a cada dia ser templo realmente do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. E vou iniciar fazendo um exercício mental com vocês. Você se lembra do dia em que você aceitou Jesus como Salvador? Eu me lembro. Eu tinha apenas 9 anos e foi durante uma EBF. Outra pergunta, você tinha consciência de que naquele momento você se tornou o templo do Espírito Santo? Depende da idade com que a gente se converte, né? Nessa idade de 9 anos eu não tinha essa consciência. Isso foi uma maturidade que eu fui desenvolvendo através dos anos, do meu crescimento espiritual. Fui compreendendo a importância de ser templo do Espírito Santo e como agir como templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus habitando em nós. E eu fico pensando que sermos cheios do Espírito Santo hoje é um desafio nesse mundo que a gente vive. É um desafio muito grande. Como ser cheio do Espírito Santo no mundo em que somos meio que controlados pela internet, o consumismo assoberbado, avançado, que ocupa nosso tempo, nosso dinheiro muitas vezes, e o celular em nossas mãos, à disposição nossa para qualquer resposta, para qualquer pergunta, e assim nós vamos muitas vezes deixando de repensar, de pensar a nossa vida como templo do Espírito Santo. E nós veremos nesse estudo, vamos lembrar então a nossa responsabilidade como templo do Espírito Santo e através daquilo que Paulo nos fala em 1 Coríntios. O templo, na verdade, no Antigo Testamento, ele tinha um conceito um pouquinho diferente do Novo Testamento. O templo no Antigo Testamento era o lugar onde Deus se manifestava com a sua glória. Então começou com o tabernáculo, primeiro foi a construção do tabernáculo, depois a construção do templo de Salomão, depois Jerusalém, mas o povo acreditava e via que realmente a presença de Deus se manifestava ali naquele templo, naquela localidade. E lá em 1 Reis 8, nós temos uma passagem que vai falar para nós, o verso 10 e o verso 11, diz o seguinte, falando em relação ao templo de Salomão, quando ele foi inaugurado. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, no Antigo Testamento, era essa manifestação do Espírito de Deus no templo, onde as pessoas iam para adorar o Senhor. No Novo Testamento, na Nova Aliança, a presença de Deus vai se manifestar no seu povo.
tanto no aspecto individual, como no aspecto o povo como corpo de Cristo, como a igreja do Senhor. Então o Espírito, ou seja, a igreja é o templo do Espírito. Eu sou o templo do Espírito. Cada convertido é o templo do Espírito. E nos unimos para adorar o Senhor, formando o corpo, onde somos então o templo do Espírito. Em 1 Coríntios 3, Paulo então vai fazer uma análise nessa carta. Estava havendo alguns problemas na igreja de Corinto e Paulo dá umas respostas àqueles irmãos que estão vivendo um momento meio complicado na vida da igreja de Corinto. E ele, nessa análise mais ou menos rápida que eu vou fazer, depois nós vamos destacar alguns textos desse capítulo. Então, em 1 Coríntios, no verso 1 a 4 do capítulo 3, se você está com a sua Bíblia aberta, com o seu celular aí, acompanha aí. Paulo vai chegar falando que havia um espírito mundano dentro da igreja e causava dissensões. E ele fala que eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, mas não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Paulo, porventura não sois carnais? Então Paulo chega, ele receber a notícia de que eles estavam com essas divisões, com esses grupos dentro da igreja, e ele fala para ele, vocês estão agindo de maneira imatura e de maneira carnal. E essas invejas, essas contendas, essas divisões que vocês estão causando dentro da igreja, vai prejudicar o corpo de Cristo. Vai trazer algo que vai destruir o corpo de Cristo. E vocês, nesse desejo de querer, cada grupo puxando para o seu lado, cada grupo querendo mandar mais que o outro, estão só dividindo esse corpo de Cristo. E não foi para isso que Cristo nos chamou. Paulo vai chamar a atenção da igreja de Corinto para isso. Paulo então chama a atenção dessa igreja e ele diz o seguinte, cada um tem um chamado. Apolo teve um chamado, eu tenho um chamado, e cada um de vocês tem um chamado para atuar na igreja. E isso não quer dizer que todos vão fazer a mesma coisa. Cada um tem um tempo determinado para uma tarefa determinada. E Paulo vai então dar essa meio que lição de moral naqueles irmãos ali de Corinto. No verso 9 ele vai falar que nós somos cooperadores de Deus, porque somos lavouras de Deus e edifício de Deus. E eu achei interessante que um comentarista fala que nós somos cooperadores uns com os outros no trabalho de Deus, no serviço de Deus. Então nós cooperamos uns com os outros para que, servindo a Deus, a igreja seja edificada, o reino seja edificado, o corpo de Cristo seja edificado. E aí nós vemos que Paulo fala que nós somos edifício de Deus. Esse edifício é uma linguagem metafórica que Paulo usa, mostrando que a obra da igreja ela está terminada de uma forma, num aspecto, mas ainda em andamento. Então a obra de salvação foi concretizada na vida daqueles que se tornam membros de uma igreja, do corpo de Cristo, mas não para ali. Ela está sendo concretizada ainda na vida dos seus membros. O corpo de Cristo ainda está sendo aperfeiçoado. E Paulo vai usar essa linguagem de aperfeiçoados, de maturidade também em outros textos. Então nós somos cooperadores na edificação desta igreja. E como cooperadores, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus habite em nós. Nós precisamos ser templo do Espírito Santo, que é o título da lição de hoje. Precisamos ser templos do Espírito. No verso 10, Paulo fala aí, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então a sabedoria para escolher esses novos líderes, ou os líderes tinha que ser baseado na fidelidade dele à missão. Líderes fiéis à missão.
E os coríntios, Paulo vai chamar também a atenção deles, que eles estavam tentando construir o corpo de Cristo, construir o edifício de Cristo, que era a igreja, por meio de sabedoria humana. E ele vai fazer a sua crítica em relação a isso. Lá no capítulo 1, verso 17, ele fala assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então o que Paulo está falando aqui é que lá em Coríntios, eles estavam tentando, através de sabedoria humana, construir o edifício de Deus, a igreja. Mas Paulo vai falar, a sabedoria humana muitas vezes embaça a cruz de Cristo. Ela elimina a cruz de Cristo. Ela anula a cruz de Cristo. E ele fala assim: eu sempre preguei para vocês na certeza da sabedoria da palavra, para que eu não anulasse a cruz de Cristo. Então, na construção do templo de Cristo, no templo do Espírito Santo, nós precisamos prestar atenção nessa sabedoria. Tem que ser a sabedoria da palavra, para não anularmos a eficácia da cruz de Cristo. E ele fala também, dos 11 a 15, ele vai falar que nós somos responsáveis pela obra. Daremos conta do fundamento em que estamos edificando a obra. Nossas obras serão reveladas no dia do juízo. E vai ser analisado também sobre que fundamento nós levantamos o edifício. Sobre que fundamento nós exercemos a nossa responsabilidade como templo do Espírito Santo. E Paulo vai fazer essa análise do verso 11 a 15 aí. Nossas obras serão reveladas na inspeção. Toda construção, quando ela termina, ela passa por uma inspeção, não é verdade? Vai um engenheiro lá especializado e vai fazer a inspeção, ver se a obra foi bem feita, que material que foi usado, se as coisas estão colocadas no lugar. E isso acontecerá conosco. Paulo fala aqui que a obra de cada um se manifestará. Se a obra de alguém, que alguém edificou nessa parte, permanecer, ele se receberá o galardão. Mas se essa obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. E ele diz lá no 16, que nós vamos ler daqui a pouco, que nós somos responsáveis pela maneira como estamos construindo a obra de Deus. Como estamos lidando com o templo de Deus, que é o corpo de Cristo, onde o Espírito Santo habita. Que espaço o Espírito Santo tem tido nesse corpo? Que espaço o Espírito Santo tem ocupado nesse corpo? E no dia dessa inspeção escatológica, que é chamada aqui, que fala no verso 13, né, a obra de cada um se manifestará, ele chama aqui de uma inspeção escatológica, quando Jesus vai avaliar o edifício que foi erigido, que foi erguido. Será que nós passaremos? Tanto o edifício corpo de Cristo, como o edifício eu, pessoa, cujo corpo é o templo do Espírito Santo. Ele fala no verso 14 da distinção entre os que construíram bem e os que construíram mal. Um será queimado, será destruído, né? E outro permanecerá. Então Paulo adverte aí que se construirmos o templo de Deus usando materiais baratos, o trabalho será destruído. Então, que tipo de material nós temos usado para construirmos o edifício de Deus, a igreja? E quanto a mim, corpo de Cristo, que tipo de material eu tenho permitido que entre na minha mente, através dos meus olhos, seja expresso através da minha boca? Que tipo de material eu tenho permitido que meus olhos vejam para que esse corpo de Cristo seja construído como uma verdadeira habitação do Espírito Santo? E Paulo fala aqui que na construção do edifício de Deus, o alicerce, ele tem que ser apropriado. E quem é o nosso alicerce? Nós sabemos, Jesus Cristo. O verso 10 e o verso 11 do capítulo 3 fala isso. Ninguém põe outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Os materiais dessa construção também têm que ser compatíveis. Que um combine com o outro e dê certo no funcionamento um com o outro. E o material compatível que nós temos com o nosso alicerce é a própria palavra de Deus. No verso 12 a 17 nós vamos ver isso aí estabelecido.
Mas para construir o templo de Deus também, o projeto deve ser correto. Se o projeto estiver errado, tudo vai sair errado. E esse projeto consta do quê? Oração, o poder do Espírito, a humildade, o serviço, a dedicação. Esse é o projeto. Verso 18 a 20 vai falar isso. Né? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie. Então, o projeto deve ser correto. E o motivo? Por que eu vou construir? Por que eu tenho que permitir que cada dia o meu corpo vá se tornando o templo do Espírito? Há um objetivo nisso. E o objetivo está aqui no verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ele fala, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Mas ele fala aqui, o Senhor conhece os pensamentos do sábio. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Mas toda a glória tem que ser dada a Jesus. Então esse é o motivo dessa construção do templo do Espírito. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo. E aí nós vemos o verso, vamos focar um pouco o verso 16 e 17 deste capítulo 3 de Coríntios. Paulo intima os crentes aqui, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está perguntando para os coríntios aqui, que estavam brigando entre eles, disputando cargo, disputando poder. E ele fala, se vocês não entenderam ainda que vocês são templo do Espírito, que o Espírito de Deus habita em vocês, e que essas não são atitudes corretas de quem tem o Espírito de Deus? Ele intima os crentes, então, a fazerem uma análise da sua consciência. Porque ter o Espírito é fazer é ter a identidade máxima do corpo unida num só propósito. Era um templo construído para Deus e o Espírito de Deus que habitava nele. Então, ele está percebendo que nesse momento da história deles, eles estão se desviando desse propósito. No verso 5, Paulo fala assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Nele quem? Cristo. Em toda a palavra e em todo conhecimento. Vocês foram já instruídos, enriquecidos. Como que vocês agora estão mudando a palavra de Deus nas suas próprias palavras, usando a sua própria sabedoria para edificar o corpo? Paulo está chamando a atenção dos coríntios. No verso 17, ele alerta para isso. Ele vai dizer o seguinte, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então ele está falando que aqueles que estavam prejudicando de alguma forma o templo de Deus, a habitação do Espírito, sofreriam as consequências. A imagem aqui que Paulo mostra nesse texto é a de um líder da igreja que intencionalmente se torna negligente. E nós temos visto ultimamente, né, sabemos de histórias de tantas igrejas cujos líderes têm se tornado tão negligentes no trabalho do Senhor. E com isso a igreja sofre divisões, sofre traumas dentro da sua membresia que prejudica a construção do templo, prejudica trazendo divisão à igreja e, portanto, destruição do templo do Espírito. E Paulo fala que o povo de Deus é o templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo em vós, ele afirma isso no verso 17. O Espírito, o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então o Espírito de Deus que está nesse templo é santo, portanto seu corpo é santo. A igreja sois vós, e esta igreja é santa. Ele está chamando o povo de Corinto, os irmãos daquela igreja, para a santidade de vida, para repensar as suas ações dentro daquele contexto que eles estavam vivendo.
E lá no capítulo 6 do mesmo livro, de 1 Coríntios 6, verso 19, vai ser enfatizado de novo. Olha o que Paulo fala aí. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele continua falando, depois do capítulo 3, ele continua falando o papel importante do Espírito Santo na construção do templo, na vivência da igreja como corpo de Cristo. Então o corpo, isso implica então o caráter pessoal da habitação do Espírito em cada crente. O corpo, então, individual é a habitação do Espírito, mas o corpo, a igreja também, é o santuário do Espírito. E lá, em Coríntios 16, 6:16, Paulo vai voltar de novo a falar isso, olha. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que maravilhoso texto é esse. Deus afirma que eles não podem ter consenso com idolatria nenhuma, mesmo que essa idolatria seja sabedoria, porque às vezes nós idolatramos a sabedoria humana. E Paulo vai falar aqui, olha, Deus falou que ele habitaria no nosso meio, no meio da sua igreja. E entre eles ele andaria. E ele seria o nosso Deus. Ele seria o Deus da igreja de Corinto. Ele é o nosso Deus, o Deus da primeira igreja batista de Niterói. O Deus de cada igreja que professa Jesus Cristo como Salvador. Que professa que Cristo é o único fundamento da igreja. E por isso o Espírito Santo habita nela. É no meio dessa igreja que Deus anda, que Deus é glorificado. O santuário do Deus vivo. Há um hino um pouco antigo que era muito cantado e cuja frase diz o seguinte: faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro. Eu espero que essa seja a nossa oração, né? Todos os dias, Senhor, faz de mim um santuário do Espírito verdadeiro hoje, para eu mostrar a luz de Jesus para alguém. Como sabemos que a presença santificadora do Espírito Santo habita em nós? Como sabemos disso? Bem, a resposta é simples. A resposta é: quando nossa vida mostra as virtudes do Espírito, então nós sabemos que nós somos verdadeiro santuário do Espírito Santo. E onde está isso? Lá em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo vai nos lembrar isso, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Se nós produzirmos esses frutos, ninguém poderá dizer que não temos o fruto do Espírito, que não somos o templo do Espírito Santo. Então, essa é uma maneira de identificarmos alguém que realmente é templo do Espírito Santo. Aí Paulo vai analisar, e o autor da nossa lição vai analisar um pouco, Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 20 e 21. Efésios 2, 20 e 21, ele vai dizer o seguinte: somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então Paulo lá em Efésios vai novamente falar isso para nós. E ele fala da importância dessa fundação, dessa pedra da esquina. E quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios 3, ele fala disso também, né? Desse fundamento aqui no verso 12, no verso 11, ele fala desse fundamento. E lá em Efésios ele vai reafirmar essa lição. Ele fala desse fundamento, ele fala: o fundamento foram os profetas que colocaram esse ensino, mas ele não vale nada sem a pedra da esquina. E a pedra da esquina ele coloca como sendo Jesus Cristo. O que é pedra da esquina? Quem é construtor sabe disso, né? A gente teve que ler e aprender. Mas a pedra da esquina é uma pedra que era colocada na quina de uma construção, e ela
dava todo o sustento e o equilíbrio àquela construção. E essa pedra, diz nas estruturas antigas, né, diz o comentarista, que essas pedras de esquina era colocada no ângulo reto para equilibrar e dar sustento às paredes, e o nome do rei era gravado nessa pedra, porque mais tarde quem fosse ler saberia quando aquela construção foi erguida e qual o rei responsável por aquela construção. Eu achei muito interessante, porque eu fiquei pensando, qual o nome escrito na pedra angular do templo da primeira igreja, assim, fisicamente falando? Mas eu fico pensando, como igreja de Jesus Cristo, templo do Espírito Santo, o que está sendo escrito nessa pedra angular, nessa pedra de esquina, que dá o equilíbrio à igreja do Senhor, que firma as paredes? Será que o que está sendo escrito ali esta igreja foi fundada por fulano de tal, por pastor tal, em ano tal? Eu não estou dizendo que isso não seja válido, mas o fato dela ter sido organizada por alguém, dado continuidade, não é o que fundamenta a construção da igreja. Porque ela só existe aqui porque um dia pessoas se converteram sobre o fundamento que é Jesus Cristo, a pedra da esquina, e lançaram as suas bases como igreja dentro desse fundamento, em cima desse fundamento. E por isso hoje ela existe. E ela tem que continuar existindo com a pedra da esquina dela sendo Jesus Cristo, com o fundamento sendo Jesus Cristo. Porque senão ela vai cair, ela vai ser queimada, ela vai ser destruída. Então, essa lição que Paulo nos ensina aqui em Efésios, que o fundamento dos apóstolos ele coloca aqui na lição, né? A igreja não foi fundada ou edificada sobre ideias. Ele lembra aos coríntios isso. E ele lembra para nós, através disto, que a igreja ela não é edificada sobre ideias modernas, sobre a modernidade do que é ser igreja, sobre as discussões do que é a igreja do século XXI. Não é sobre isso que uma igreja é edificada. Mas a herança espiritual que deve existir na igreja, que deve basear toda a construção de uma igreja, é o próprio Jesus. Ele é a nossa pedra fundamental. Ele é a nossa pedra da esquina, que dá o equilíbrio a essa construção chamada Primeira Igreja Batista de Niterói, que é constituída de pessoas que se unem aqui para adorar o Senhor, pessoas que se colocam como templo do Espírito de Deus, para ser relevante na sociedade, no lugar em que nós estamos inseridos. Nosso cristianismo, então, não pode ser em boas obras, fundamentado em boas obras. Não pode ser fundamentado em humanismo, em ciências, em seitas. Nosso cristianismo tem que ser fundamentado em Jesus Cristo, na palavra do Evangelho. Jesus é, então, o fundamento e também a pedra da esquina do templo, que é o templo do Espírito Santo, o corpo de Cristo. Os que destroem o templo do Espírito, o autor da lição vai falar o que acontece com esse. No verso 17, Paulo foca aí que aqueles que destruíram o templo de Deus, Deus o destruirá. A igreja continua sendo a comunidade dos remidos, o templo de Deus, o templo do Espírito. E a gravidade daquelas divisões, Paulo se refere a isso porque ele estava ali por causa daquela confusão que aconteceu aqui no capítulo 1, né? Quando eles dizem lá, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí Paulo fala lá, não, vocês não podem começar nessas divisões todas, não. Não é para isso que a igreja foi fundamentada, não foi construída sobre essas divisões. E Paulo fala que isso era gravíssimo, porque essas divisões poderiam destruir a sociedade divina. Então, quando nós somos templos do Espírito Santo, nós formamos uma sociedade com o Senhor. E quando há divisões nesse corpo, ela destrói essa sociedade. Essas divisões destroem essa sociedade. Nos dias de hoje, quem são aqueles que procuram destruir o templo de Deus? Quem são? Bom, talvez você tenha a sua resposta aí. Mas eu colocaria aqui ideologias, leis contra a palavra de Deus, estabelecidas ou tentando ser estabelecidas,
heresias, influências ruins, o pecado tem tentado destruir o templo de Deus. De que forma? Como que eles têm atuado? Bom, causando discórdias, pode ser uma das maneiras. O desrespeito, as controvérsias, o desejo de poder. Se uma igreja tem líderes com desejo de poder, isto pode trazer destruição à igreja, ao corpo de Cristo. E esses fatores, eles não estão só fora da igreja, não estão só dentro da política. Quando nós vemos algumas políticas aí tentando ser implantadas, cujos princípios estão em contraponto com os princípios bíblicos, eles não vão ao encontro dos princípios bíblicos, mas são completamente contra. É uma coisa de fora. Mas muitas vezes, dentro da própria igreja, dentro do próprio corpo de Cristo, há pessoas que com suas ações destroem o corpo de Cristo. E aí essa comunidade é destruída, a sociedade divina é destruída, traz prejuízo, traz atraso na proclamação do Evangelho e a sociedade acaba não vendo refletida a luz de Cristo nessa comunidade. Então, afrontar, corromper, se opor propositalmente à igreja, seja por falsa doutrina, modo de vida mundano, indiferença, traz consequências sérias ao corpo de Cristo. Mas a Bíblia diz, e Paulo está dizendo aqui, que eles não ficarão impunes. Essas pessoas não ficarão impunes. Deus executará o seu juízo sobre estes, pois fazer isto é se levantar contra o próprio Deus. Eu acho interessante aqui porque às vezes nós vemos que às vezes temos nomes de pessoas numa membresia de igreja. Mas essas pessoas estão lá há tanto tempo, não têm compromisso, não levam a sério, não participam, mas elas são membros da igreja. Mas esse texto de hoje me chamou a atenção para isso. O fato de viverem essas vidas tão indiferentes ao propósito que ela assumiu um dia, através do batismo, de se tornar membro da igreja, isso vai ter consequências diante de Deus no dia do juízo. E esse agir não acrescenta à igreja. Porque a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Ela não é minha, ela não é do pastor, ela não é do diácono, ela não é do líder, do pastor de evangelismo ou do pastor de jovens. Ela não é de nenhum líder humano. Ela é de Deus. E aqui em 1 Pedro 2,9 nós vemos esta afirmação. Vós sois a geração eleita. E aqui eu vou fazer não é bem paralelo que fala, mas eu vou traduzir numa linguagem para nós hoje. Então eu vou dizer o seguinte: mas vós, Primeira Igreja Batista de Niterói e de todos quantos nos assistem, vocês, igreja eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois o templo de Deus, a morada do Espírito, propriedade exclusiva de Deus. E é Ele que a protege. Por isso que nossa igreja ainda não foi destruída, não é? Porque ela já foi tão perseguida no passado. As coisas foram queimadas na história da igreja. Tantas coisas aconteceram, não só aqui, mas nas igrejas e várias igrejas no mundo. Mas ela não é destruída porque Deus a protege. A verdadeira igreja do Senhor não é destruída. Então, engana-se. O Matthew Henry, um comentarista, ele fala assim: engana-se aquele que se considera templo do Espírito Santo, mas não se preocupa com a santidade pessoal ou com a paz e pureza da igreja. Então essa pessoa está muito enganada. Se ela se considera templo porque ela é membro, isso não é válido. Só é válido se ela dá testemunho, frutos do Espírito. Então, chegando na conclusão, nós temos aí que ser templo do Espírito Santo, a ser cada vez mais parecido com Cristo. Moldado, santificado pelo Espírito Santo. Ser templo do Espírito Santo é desenvolver a maturidade.
é se permitir ser ensinado pelo Espírito Santo. E há um hino que a gente canta, né? Vem Espírito Divino, grande ensinador. Vem, descobre as nossas almas. Cristo Salvador. Descobre as nossas almas. Cada vez que nós sentamos para ler a palavra, estudamos a palavra, nós precisamos dizer isso para o Senhor. Senhor, descobre minha alma, tira qualquer coisa que estiver tapando a minha alma de entender aquilo que o Senhor quer me ensinar. O Espírito de Deus é o nosso grande ensinador. E em 1 Coríntios 3 nós concluímos que todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Que o pecado compromete o cumprimento do propósito divino. E quando a palavra é pregada e ensinada, encontramos direção para cumprir a vontade de Deus na vida da igreja. Cada crente torna-se habitação do Espírito Santo com propósito. Existe um objetivo em Deus nos fazer habitação do seu Espírito. A primeira delas, o propósito de ser usado por Deus. Quando somos habitação do Espírito, templo do Espírito, nós podemos ser usados por Deus para glorificá-lo, exaltá-lo, testemunhar dele. Segundo propósito, nós somos capacitados em toda boa obra. Deus é o nosso capacitador e Ele vai nos capacitar para aquilo que você achou que nem saberia fazer, mas Deus vai te capacitar. Terceiro propósito, ser instrumento. Como? Através dos dons. Não é o próprio Espírito que distribui os dons? Então, esses dons vão ser o instrumento ao dispor do Evangelho. E assim nós seremos usados como templo do Espírito para glorificar o Senhor. Sempre buscando a santificação, a edificação do corpo. E aí o autor da nossa lição, ele faz uma análise, ele coloca lá os versos no final da lição, uns capítulos, né? Para complementar o estudo, da palavra. E numa frase, mais ou menos, eu vou resumir o que cada um desse texto que ele colocou aí vem trazer para nós. Efésios 4, de 1 a 6, é o texto que ele deixa aí para nós pensarmos também. E Efésios, esse texto é muito interessante, que ele fala que há sete fundamentos, vamos dizer assim, sobre o qual Deus Trino edifica a sua igreja. E aqui, olha que interessante. Rogo-vos, pois, irmãos, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, nossa vocação, ser templo do Espírito Santo. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E ele fala, procure guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E aí ele vai falar, nesses 7 fundamentos, porque há um só, primeiro fundamento, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Nesses fundamentos, o Deus Trino, a Trindade, une a igreja para que ela seja templo de Deus, templo do Espírito, para ser relevante, influenciadora no mundo. Em Hebreus 2,4, que é o outro texto que ele deixa na revista, ele vai falar que, vai enfatizar mais uma vez o que nós sabemos, que é o Espírito que distribui os dons. Em 1 Pedro 4, 12 a 14, ele vai falar que, esse texto vai falar que as provações, os sofrimentos não devem nos entristecer, mas lembrar que o Espírito de glória de Deus repousa sobre nós. Se nós tivéssemos essa consciência tão grande que o Espírito de glória de Deus repousa em nós, eu acho que não andaríamos tão às vezes arcados sobre o peso das aflições, sobre o peso das responsabilidades, sobre o peso das crises que muitas vezes vêm sobre a nossa vida. Mas nós levantaríamos a cabeça e diríamos em alto e bom som, eu sou templo do Espírito, o Espírito de Deus habita em mim. Eu vou passar por essa aflição confiando que Deus está no controle. Eu vou passar por esse momento confiando que Deus é o meu ajudador. Não é? Então, esse texto vem nos lembrar disso. O Espírito de glória de Deus está sobre nós. E Judas 17 a 21 vai nos lembrar
que nós somos encorajados a edificarmos-nos no Espírito, orar no Espírito, conservar-nos no amor de Deus. E a presença do Espírito em nós, fazendo de nós templo do Senhor, templo de Deus, templo do Espírito Santo, vai nos capacitar para viver no mundo, fazendo diferença neste mundo. E a doutrina do Espírito Santo, que vamos estudar durante todo esse trimestre, vai nos alertar, vai nos relembrar, vai nos trazer lições que nós aprendemos e vamos lembrar de novo, para que possamos viver de maneira mais vitoriosa, como crentes em Jesus Cristo, numa sociedade tão diferente de há 3.000 anos atrás, numa sociedade tão diferente de 100 anos atrás, mas que hoje ainda o Espírito de Deus está presente nesse mundo e quer nos usar e quer habitar em nós. A pergunta que eu deixo como reflexão é: como tenho me permitido ser o templo do Espírito Santo? Como eu tenho me permitido ser o templo do Espírito Santo? Vamos pensar nisso, para que ao estudarmos nesse trimestre nós possamos despertar para a nossa responsabilidade de santificação, para que o mundo possa conhecer Jesus através de nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por essa lição tão relevante sobre sermos templo do Espírito Santo. Deus, que o Senhor me ajude a ser templo do Espírito. Que o Senhor ajude cada aluno da escola dominical, cada pessoa que participou desta aula, a ser templo do Espírito Santo. Para que, como templo do Espírito, possam dar frutos, frutos verdadeiros, frutos de paz, frutos de amor, frutos de testemunho de quem é Jesus em sua vida. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar e clarear a nossa mente e fixar em nossa mente o estudo da Tua Palavra, o que a Tua Palavra nos ensina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.